Com muita alegria estamos, né, na casa do Senhor nesta noite. E eu fiquei muito feliz mesmo, porque quando eu cheguei aqui, algum irmão virou para mim e falou assim: achei que era seu aniversário, 38 anos. Eu fiquei muito feliz, né? Porque 38 anos. Falei com ele: pois é, meus 38 já ficaram há bastante tempo, né? Mas nós estamos muito felizes, né, por estar aqui. Queremos desde já parabenizar, né, a MCM desta igreja, que tem aí há 38 anos servido ao Senhor nesta casa. Com certeza, né, trabalhado muito, muitos frutos, né, que esta igreja colheu, com certeza foram frutos que foram plantados, sementes plantadas pelas irmãs. As irmãs muito trabalharam para que a igreja chegasse até aqui. E eu quero parabenizar e também agradecer, né, pela oportunidade e pelo convite, né, de estarmos falando nesta noite. E eu quero começar convidando você a pensar um pouquinho sobre uma árvore. Imagine uma árvore bem grande, bem bonita, aquela árvore bem vistosa, cheia de vida, mas que de repente essa árvore foi cortada. Essa árvore, ao ser cortada, o que acontece com ela? Ela cai, né? E ela cai, aquele tombo mesmo assim, e a gente olha para ela, não tem mais jeito. E essa árvore, ela vai agora se tornar apenas um tronco seco, um galho seco. Não é isso que nós imaginamos? Não é isso que nós pensamos? Pois bem, a Bíblia vai nos trazer algo surpreendente sobre essa situação lá no livro de Jó. E eu quero convidar os irmãos para estar lendo conosco Jó, capítulo 14, os versos 7 ao 9. Né? O tema que a MCM trouxe para a gente, né? A esperança. Vamos continuar falando, já que na semana passada o pastor também falou sobre esperança. E nós vamos estar então falando sobre essa esperança, que tem a ver com essa árvore. Nós vamos estar usando, né, pensando sobre essa árvore e trazendo para nós nessa noite. Jó capítulo 14, os versos 7 ao 9, vai dizer assim: pois para uma árvore há esperança, mesmo quando cortada, volta a brotar, e os seus brotos não deixam de existir. Ainda que a sua raiz apodreça na terra e o seu tronco morra no pó, ela brotará ao cheiro das águas e lançará ramos como uma planta nova. Essa é a palavra de Deus lá no livro de Jó. Esse texto, ele vai nos mostrar que há um recomeço em cada história. Aquela árvore que era linda, que foi cortada, que aos nossos olhos agora é um tronco seco. A Bíblia vai dizer que há um recomeço. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite: você acredita que pode haver um recomeço para você? Você ainda acredita que Deus pode recomeçar a sua história? Existem momentos que nós não precisamos de força, mas precisamos de esperança. E esse texto que nós lemos vem falar sobre esperança. Vem nos dizer que há esperança. E há esperança porque o recomeço vem de Deus. A verdade é que nem sempre é fácil recomeçar, não é mesmo? Existem fases na nossa vida que não sabemos nem como continuar, quanto mais recomeçar. E é exatamente nesse cenário que vamos encontrar o livro de Jó. Quando Jó escreve essa passagem, né, Jó vem falar sobre a natureza, ele vem usar aí a árvore para ilustrar. Jó não estava vivendo um momento nada fácil na sua vida. E isso, né, a gente sabe, essa história a gente já conhece. Ele estava vivendo a dor mais profunda na sua vida, perdas irreparáveis e um silêncio que pesava a sua alma. Ele, nesse ponto da história, quando ele vai falar sobre essa esperança, Jó já tinha aí perdido seus 10 filhos, que já tinha morrido numa tempestade. Ele tinha perdido toda a sua riqueza, né, os seus bens, os seus animais, que tinha sido tudo destruído. Ele também já estava perdendo totalmente a sua saúde, que foi quando ela foi tomada por feridas, né? Então ele já estava sem saúde também nesse momento, com dores
né, que podemos dizer da cabeça aos pés. Ele estava também passando por dificuldades no seu casamento e com suas amizades, porque nesse momento aqui, sua esposa já tinha dito para ele amaldiçoar o seu Deus. E as suas amizades também já tinham dito para ele, abandona esse Deus, né? Ou você está sofrendo tanto porque você estava em pecado. Então Jó estava sofrendo acusações pelos seus amigos também. Então ele estava vivendo um momento aqui de dificuldade, de dor, de sofrimento. Mas ele olha para aquela árvore e ele vê que há esperança. No meio dessa realidade ele declara algo que atravessou os séculos e que chegou até nós hoje e que nós podemos continuar tendo esperança. Olhando para essa passagem, né, e a gente imaginando qualquer dificuldade que estivermos vivendo, mas lembrando que há esperança, porque nós temos um Deus que vai recomeçar a nossa história. E isso nos ensina que a esperança, ela não nasce da circunstância, mas a esperança, ela nasce daquilo que sabemos sobre Deus. Porque quando conhecemos o caráter de Deus, começamos a enxergar as possibilidades, onde o mundo só vê o fim. E é exatamente aí que nós vamos encontrar a primeira verdade nesta passagem. É quando vai falar que há esperança mesmo depois do corte. Quando a gente vê ali, né, que ainda, mesmo se a árvore for cortada. Então é o primeiro momento que Jó vem olhar e dizer, há esperança. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará. A Bíblia vai usar essa figura de uma árvore, e isso é muito forte, porque muitas vezes na nossa vida nós também somos cortados. Nós também somos machucados, nós também somos feridos. E quantas vezes nós chegamos a esse lugar de acharmos que nada pode ser feito, porque quando a gente pensa na árvore cortada, caindo ao chão, nada agora mais pode ser feito. É isso que a gente pensa. E às vezes a nossa vida, no dia a dia, a gente também chega a essa conclusão. Situações que parecem irreversíveis, são decisões que nos trazem consequências desastrosas, perdas que não podem ser substituídas, mas a palavra de Deus diz, mesmo que cortado, há esperança. Deus não trabalha apenas com aquilo que está inteiro. Ele também restaura o que foi interrompido. E a gente vai pensar, né, vai poder observar que Deus trabalha com algo que foi interrompido quando a gente começa a olhar para a própria Bíblia e ver alguns personagens da Bíblia que teve a sua vida cortada em algum momento. Lá no livro de Gênesis, por exemplo, a gente tem o exemplo de José. José que vivia uma vida com a sua família, uma vida tranquila com o seu pai, com seus irmãos, tudo caminhava muito bem. De repente, os seus irmãos têm aquela brilhante ideia de vendê-lo, né? E aí sim, José então vai para o Egito. E tudo parecia que estava dando errado na vida de José. Ali José foi cortado, foi ferido, foi machucado. E quando ele vai para aquele fundo daquele poço, depois, né, aqueles homens que compram ele, leva José. Chegando lá, José, né, começa a trabalhar, daí a pouco ele vai para a prisão, tudo parecendo que estava difícil na vida de José. Mas tudo tinha um propósito. E Deus estava com José naquele lugar. E Deus transformou aquela situação de dor em vitória. E mostrou para José que em tudo havia um propósito. Então não foi por acaso que aquela árvore foi cortada. Não foi por acaso que José passou por tudo o que passou. Também podemos pensar no livro de Ruth, e a gente vai ver a história de Noemi. Uma mulher que estava ali, que teve ali o seu esposo que faleceu, os seus 2 filhos que faleceram. Ela tinha saído da sua terra, ido para uma terra estrangeira, e lá perde o seu esposo, perde os seus filhos, fica sozinha com as suas 2 noras. Então ela se vê agora sem saber o que fazer. Ela decide voltar para sua terra natal. E ali Deus começa também a trabalhar naquela situação tão difícil que Noemi estava vivendo.
E ela volta, Ruth decide voltar com ela. E ali eles voltam para a terra, Ruth conhece Boaz, se casa com Boaz, e agora então ela vai ser nada mais do que bisavó de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Uma situação difícil que elas estavam passando, mas aquilo tudo foi transformado, a esperança em meio às dificuldades. O que para o homem parece que é o fim, para Deus pode ser apenas o começo de algo novo. Talvez você esteja lidando hoje com algo que parece não ter mais solução, mas Deus está dizendo: eu ainda não terminei. Há esperança para você. E sabe por quê? Porque Deus não olha apenas para o que aparece na superfície. Deus olha para aquilo também que a gente não vê, para aquela partezinha que a gente não consegue enxergar. E é isso que nós aprendemos também com esse texto. Há esperança porque ainda existe a raiz. Ninguém vê a raiz, ela está lá no fundo, mas Deus está vendo. E há esperança porque há uma raiz. Ainda que envelheça a sua raiz na terra. Aqui está uma das partes mais profundas desse texto. Porque ainda que envelheça as suas raízes na terra, há esperança. A árvore foi cortada, mas a raiz continua lá. E mesmo escondida, mesmo envelhecida, mesmo sem aparência de vida, ainda existe. A vida ainda existe. Na Bíblia, a raiz fala de profundidade, de origem, fala de sustento. E isso nos lembra que a nossa fé pode às vezes estar fraca, mas ainda existe porque tem uma raiz ali. A sua história com Deus, ela não foi apagada, porque a raiz ainda está ali. As promessas de Deus não envelhecem, porque a raiz está ali. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de quando a gente mudou, né, de Retiro para Itaperuna. Aí eu tinha um vaso de planta lá. Eu sou ótima para cuidar de plantas, né? Morrem todas, tadinha. Aí eu tinha uma planta lá em casa e o vaso ficou para trás, porque para mim estava morta. Passou um tempo, eu voltei lá, aí a Tidinei virou para mim e falou assim, eu cheguei e falei assim, nossa, que flor bonita. Ela falou assim, seu vaso. Eu falei, o meu vaso? Ela falou assim, aquela planta que você deixou o vaso para trás. E lá estava, né, aquela raiz, aquela batata, que a gente não via mais. Daí a pouco ela floresceu. Foi só chover e ela floresceu. Porque ali tinha uma raiz que ninguém via mais. Há esperança, mesmo quando a gente não vê a solução, mas Deus está vendo. E a própria palavra de Deus nos mostra que há um renovo e que vem da raiz. O livro de Isaías, no capítulo 11, fala sobre esse renovo que sairia da raiz, que um ramo surgirá no tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. Mesmo depois de um tempo de aparente destruição, mesmo com a árvore cortada, mesmo parecendo que tudo estava destruído, há esperança, porque a raiz estava ali firme. Também o livro de Salmos, o capítulo 1, vai comparar o justo a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que continua dando fruto no tempo certo, porque essa árvore que está plantada junto a ribeiros de águas, ela está com a sua raiz fixada, bem forte, bem protegida, e ali ela está sendo sustentada. E assim devemos ser nós, irmãos, termos a nossa raiz protegida, e Deus está vendo que a nossa raiz está ali firme, mesmo que ela esteja envelhecendo, mesmo que pareça que ela está enfraquecendo, mas nós estamos com a nossa raiz forte e há esperança enquanto estivermos ali essa raiz. Isso significa que o que está em Deus não morre. Pode até passar por estações, mas ela continua viva. Talvez você não veja mais como antes, talvez sua fé não seja mais como já foi, talvez você esteja um pouco abatido,
talvez os problemas do dia a dia tenham nos enfraquecido, talvez a gente acha que não estamos mais conseguindo ficar em pé, mas a nossa raiz, estando firmada na rocha, ainda há esperança. Há árvores que passam meses completamente seca no inverno, e a gente olha e acha que secou toda, né? É como uma amendoeira, por exemplo. A amendoeira tem um tempo que ela cai todas as folhas, você olha para ela e você fala assim, não tem nenhuma folhinha, parece que morreu toda. Daí a pouco ela começa a brotar no tempo certo. Por quê? Porque a raiz estava ali. Quando as estações mudam, volta a florescer. Não porque algo novo foi colocado, mas porque a vida nunca saiu daquela raiz. Assim também é a nossa vida espiritual. Existem estações de silêncio, de dor, de espera, mas Deus nunca deixou de te sustentar, nunca deixou de nos sustentar. Tem momentos que a gente passa por tribulações. Quem dera a nossa vida fosse só de alegria. Quem dera a gente passasse só por momentos, né, felizes, nenhuma dificuldade, né? Mas a vida não é assim. A gente passa por dificuldades, passa por momentos de tristeza, mas a nossa raiz estando firmada na rocha, estando ali com vida, há esperança. Tudo isso nos conduz à maior esperança dessa passagem, que é a restauração, e que não depende da nossa força, mas depende da ação de Deus. E essa é a terceira verdade que Jó nos apresenta nesse texto, quando ele fala que há esperança, porque o recomeço vem de Deus. Eu posso querer, mas eu preciso colocar Deus à frente. Eu preciso colocar Deus no centro da minha vida, para que esse recomeço possa acontecer de fato. E aí a Bíblia vai dizer que mais ao cheiro das águas brotará. Olha que coisa linda, irmãos, ao cheiro, não diz nem que foi jogado uma aguinha no pé dela, não, é só o cheiro, a brisa, né? As gotinhas, o sereno, já há o broto. Essa é uma das imagens mais lindas. A árvore não precisa de muita coisa. Ela não precisa de esforço próprio. Ela não precisa se reconstruir. Basta o cheiro da água. E aí nós vamos pensar como é que nós podemos nos reconstruir. Sozinhos? Não vamos conseguir. Nós precisamos desse cheiro da água em nossa vida. E essa água na Bíblia, ela vai representar também a palavra de Deus. A Bíblia compara a palavra, a água que limpa, que nutre, que transforma. Então, lendo a palavra de Deus, nos alimentando da palavra de Deus, tendo a Bíblia como nosso livro de regra, de fé e prática, nós vamos assim, sentindo o cheiro dessa água, e assim vamos estar brotando novamente, porque a água vem para nos purificar. Essa água também pode representar o Espírito Santo. A Bíblia em João capítulo 7, os versos 38 e 39, Jesus refere-se ao Espírito Santo como rios de águas vivas, que fluíram de dentro dos que crescem nele. Essa água simboliza o Espírito, que sacia a nossa sede. E essa água nos faz brotar. E é por isso que há esperança, quando nós também podemos sentir o cheiro dessa água. E também a água na Bíblia pode representar a presença que gera vida. Volto lá no Salmos capítulo 1, quando vai falar que aquele que obedece os mandamentos de Deus é comparado com uma árvore que é plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo que a gente fizer ali, então, prosperará. Porque estamos próximo à água.
essa água da vida. Estamos enraizados junto às fontes de águas vivas. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 7, que quem crê nele teriam rios de água viva. E essa água, ao cheiro das águas, brotará. E essa água viva é que nos trará esse renovo, esses brotinhos novos. Como é bonito uma planta, não é? Quando ela está ali, parece que está quase morta, e aí a gente olha, tem um brotinho, nossa, mais um outro brotinho, e daqui a pouco ela está toda verdinha, né? E aí essa água, ela vai nos trazer esse renovo, esse broto. E isso nos mostra que o recomeço não é produzido por nós, mas é gerado por Deus. É Deus quem vai trazer esse recomeço. E aí a gente vai usar um exemplo lá na Bíblia de alguém que teve a sua vida recomeçada. O livro de Samuel, por exemplo, vai falar sobre Ana, que Ana chorava por não ter filhos. Ana se lamentava por não ter filhos. Nós conhecemos a história de Ana, sabemos o quanto ela sofreu por não ter filhos, mas ela colocou a sua vida nas mãos do Senhor. Ela orou, ela clamou, ela pediu e Deus a atendeu. E Ana, então, né, mãe de Samuel, e também teve outros filhos. Tudo porque ela teve confiança. Ela colocou a sua vida nas mãos do Senhor e a sua vida teve um recomeço. E esse recomeço não veio de Ana, mas veio do Senhor. Também lembramos de Lázaro. Lázaro também teve a sua vida, né, recomeçada. A família de Lázaro todo viveu um recomeço. Quando Lázaro ali, ele sai, né, Jesus chega e manda Lázaro sair. Lázaro que já estava morto. Olha o recomeço para aquela família, suas irmãs, quanta tristeza estava no coração delas. Mas esse recomeço não veio das mãos dos homens, mas veio das mãos de Deus. E é ali que nós devemos estar sempre, nos colocando nas mãos de Deus. Deus não precisa de um cenário perfeito. Deus não quer que olhar para a gente e falar assim, aqui está tudo direitinho, então aqui está bom para a gente trabalhar. Não. Ele não precisa desse cenário perfeito. Deus, ele pode mudar qualquer cenário. Há esperança, porque é Deus quem recomeça na nossa vida, se nós permitirmos que ele haja na nossa vida. Nós precisamos nos colocar diante dele, nos colocarmos nas mãos dele, né? Entregar tudo nas mãos dele, para que ele possa fazer esse recomeço na nossa vida. Talvez você esteja esperando ter forças para recomeçar, mas Deus está dizendo, deixa que eu recomeço para você. Porque, irmãos, se depender das nossas forças, somente das nossas forças, nós não conseguimos recomeçar. Mas nós precisamos colocar nas mãos de Deus. E hoje, Deus está reafirmando que o corte não é o fim. As lutas não são o fim, né? A dor, o sofrimento não é o fim. Também Deus está reafirmando que a raiz está viva. Tudo que a gente tem aprendido no nosso dia a dia, a nossa fé, mesmo que às vezes estejamos um pouquinho abalados, entristecidos, mas está ali. Tem vida. E Deus vem nos falar, tem vida, há esperança. Há esperança, porque o recomeço vem de Deus. A esperança não está no que você pode fazer, está no que Deus ainda vai fazer. E queremos falar com você nesse momento, que chegou aqui com o coração triste, cansado. Não sabemos como está o coração dos irmãos. Os irmãos não sabem como está o meu coração. Mas às vezes a gente vem para um culto e chegamos aqui com o coração aflito, com o coração triste, com o coração machucado e achando que não tem solução. Mas há
esperança. E não é uma esperança qualquer, mas é a esperança que vem de Deus, o Deus que pode fazer tudo novo. E não importa o quanto foi perdido, não importa o que foi perdido, mas Deus traz tudo novo. Não importa o quanto que doeu. Ele sabe o quanto doeu na sua vida, o quanto doeu na minha vida. Mas Ele quer cuidar. Ele quer renovar, Ele quer curar as feridas. E o seu recomeço, o meu recomeço, ele vem de Deus. Aquilo que foi cortado pode brotar. Aquilo que parecia morto pode viver novamente. Basta apenas dizer: Senhor, eu creio que há esperança. Eu creio que eu posso ser renovado. Eu creio que essa ferida possa ser cicatrizada. Eu creio que o Senhor pode mudar essa situação que está difícil. E nós precisamos então dizer para Ele: eu quero que o Senhor recomece na minha vida. Eu quero que o Senhor mude essa história. Eu quero que o Senhor transforme. Eu creio na fidelidade de Deus. E aí nós podemos entender que tudo tem um propósito. Nós precisamos ver e tentar entender que tudo tem um propósito. E se chegar algum momento que nós não estivermos entendendo o propósito, tá tudo bem. Coloca na mão de Deus e fala: eu sei que tem um propósito. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E coloque nas mãos do Senhor. Irmãos, enquanto o Senhor não cumprir o propósito dele na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja, ainda não é o fim. Então é tempo de enchermos o nosso coração de esperança e acreditarmos que os sonhos que Deus sonhou para mim, que Ele sonhou para você, há de se realizar, há de se cumprir, porque Ele é o Deus do começo e Ele é o Deus do recomeço. Amém? Nós vamos estar agora cantando um cântico. Convido as irmãs. Quero agradecer a Adma pela ter aceitado esse convite. Foi muito lindo a pregação dela. Quero pedir a Deus que esteja sempre abençoando a sua família, continue abençoando os filhos dela, Senhor. Que foi muito lindo nós ouvir ela, aprender muito com ela. Muito obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito aqui nessa igreja, Senhor. Como nós pedimos um pastor que cantasse, uma esposa que cantasse, Senhor, o Senhor trouxe. Nós só temos te agradecer, Senhor. E agradeço cada um que veio aqui, ouvir ela, ouvir o Zino. Muito obrigado, Senhor. E quero falar para vocês que vai ter um bolinho. E eu daí pedi vocês saírem por aqui, pro lado aqui, vai ter um bolinho para cá, tá tendo um potinho, até mais fácil para comer. Eu vou levar. Então tá, muito obrigado, gente. Passar a palavra.
passar para o pastor. Meus irmãos, coisa boa é estar na casa do Senhor, junto com os nossos irmãos, vivendo momentos assim de gratidão, momentos alegres, momentos de reflexão, onde somos ministrados pela palavra de Deus, e o quanto nós podemos sair daqui nesta noite alegres, felizes, porque há esperança, há esperança. Mesmo quando o ramo, o galho é cortado, havendo raiz, há esperança. O quanto podemos aprender nesta noite, e tenho certeza que Deus falou muito conosco. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Depois eu vou estar aqui à porta, então ao lado. Não vou estar lá na saída principal, para que os irmãos tenham acesso por aqui. Então, nós estaremos encerrando esse culto, mas lembrando aos irmãos que as nossas comemorações nesse mês de julho, elas continuarão. E no próximo domingo, todos são convocados para estarmos aqui, para junto com toda a igreja, agradecermos a Deus pelos 38 anos da nossa igreja. Pai, muito obrigado nesta noite por estarmos na tua casa. Te agradecemos, Senhor, por esse rico privilégio. Podemos te agradecer pelos 38 anos do Ministério de Mulheres desta casa. Podemos dizer ao Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. E pedimos que o Senhor continue, ó Deus, ajudando, cuidando das nossas irmãs, em toda a obra que elas realizam junto à Igreja Batista Jardim Surubi. Agradecemos, Senhor, pelos louvores cantados, agradecemos pela liderança da MCM, agradecemos também pela vida da Adma, pela palavra que o Senhor assim trouxe ao coração dela e ao nosso coração nesta noite. Senhor, que possamos retornar aos nossos lares felizes, alegres, para vivermos mais uma semana debaixo da graça do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça salvadora na pessoa de Jesus Cristo, e que o conforto e o consolo do Espírito Santo seja presente com todo o povo de Deus, não somente aqui e não somente hoje, mas em toda a face da terra e para todo sempre. E a igreja diz juntamente, amém. Amém.